Amém. Graça e paz, queridos. Nessa noite nós estamos aqui para darmos prosseguimento à nossa aula na Escola de Adoradores. Hoje uma aula online, mas Deus está conosco e certamente Deus continuará falando aos nossos corações. Para tanto, eu quero deixar um texto bíblico para os amados, para nós iniciarmos. Encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Continuando a aula passada, nós estaremos falando sobre a adoração, no Novo Testamento, a adoração com culto ao Senhor. E às vezes as pessoas se perguntam, adoração, o que é mais importante na adoração? A mais importante na adoração é a adoração em si ou o adorador? Querido, sem dúvida que o adorador, ele é a parte mais importante, no período de adoração, na adoração. O texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus está dialogando com uma mulher. Jesus está dizendo para ela que chegaria um tempo de que nem Jerusalém e nem Samaria seria o lugar de adoração, mas seria o momento onde os verdadeiros adoradores iriam se disponibilizar a adorar o Senhor, independente do lugar onde estivesse. Então, a importância da adoração aqui, sem dúvida, é o adorador. O foco de Jesus é no adorador, não somente na adoração, e quando nós olhamos essa procura, esses verdadeiros adoradores, nós vemos que são pessoas que precisam, ter um afinamento com o Senhor, estarem afinados em relação à sua comunhão com Deus. E em segundo lugar, por uma razão óbvia, não haveria adoração, é claro, se não houvesse o adorador. A adoração é o resultado de uma vida de verdadeiros adoradores. A Bíblia deixa isso bem claro, que a adoração, então, em si, o que nós podemos dizer que é adoração? Podemos dizer que a adoração não é um momento na igreja, a adoração não é um momento do culto congregacional, mas a adoração, ela é uma forma, é um estilo de vida que nós precisamos levar na nossa caminhada cristã, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no trabalho. A adoração é esse estilo de vida que nós precisamos ter. Um dia só não, todos os dias. A adoração é isso, eu me disponibilizar a adorar o Senhor, porque a parte mais importante na adoração sou eu, eu como adorador, porque eu tenho que prestar essa adoração ao Senhor. E nós queremos partir para a segunda parte da adoração. As pessoas também se perguntam, ou muitos acham que a adoração é música, é vir à igreja e cantar, vir à igreja e tocar, é vir à igreja e ministrar um louvor apenas. Não, adoração não é isso. Adoração vai além disso. Adoração vai além de música, adoração vai além de cânticos, Então, nós temos o hábito de classificar muitas vezes a adoração, ligá-la à música, Se tiver música, tem adoração. Se não tiver música, não tem adoração. Esse é um pensamento errado das pessoas. É uma forma errada que as pessoas têm, de se posicionar em relação à adoração verdadeira. Porque a adoração verdadeira não depende da música em si. A adoração verdadeira não depende de um instrumento, ser tocado. Mas a adoração verdadeira depende de mim. Ou seja, como disse no tópico anterior, a parte importante da adoração é o adorador. Agora, a música, é claro que a música, ela faz parte sim da adoração. A música, ela faz parte sim do culto que é prestado a Deus. A música, ela tem a sua parte importante, mas a música em si não é adoração ao Senhor. A música em si não é especificamente adoração. Como disse antes, volto a repetir, a adoração é um estilo de vida.
é a forma que eu escolho de prestar o serviço ao Senhor, de prestar um serviço aos irmãos, é a maneira que eu vou fazer isso. E todo adorador, querido, para ser um adorador, antes de ser um adorador, ele precisa ser servo, ou seja, servo do Senhor e servo dos irmãos. Todo adorador, ele tem na sua mente que ele é um serviçal. O próprio Jesus disse, né? Quem quiser ser o maior entre vós, seja servo de todos. Quem quiser ser o maior, sirva a todos. Então nós, como adoradores, temos que ter isso em mente, que nós estamos para servir ao Senhor, servir aos irmãos, servir à igreja do Senhor. O adorador tem esse papel, né, fundamental, de servir a Deus, servir aos irmãos, né? Nós não podemos, como adoradores, queridos, chegar e achar que estamos num pedestal acima, né, de todos. Pelo contrário, né, nós que somos, ou nós que servimos no altar, como adoradores ao Senhor, temos que ser exemplo de serviço, exemplos de servos também, né, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, servindo à comunidade, servindo à igreja, aonde nós estamos inseridos. Amém. Eu quero partir para um outro ponto. Adoração é culto? Às vezes as pessoas perguntam também, adoração é culto? Sim, adoração é culto. A adoração, ela faz parte do culto ao Senhor. A adoração, ela tem essa parte dela, né, que é prestar culto a Deus. E o que é o culto ao Senhor? O culto, ela é um conjunto, né, de formas que nós externamos, né, legalizadas em uma comunidade, família, né, ou o indivíduo que concretiza a sua vida religiosa. Esse é o culto que nós conhecemos, né, segundo o dicionário. Mas segundo a Bíblia, culto não é para receber, culto é para entregar, culto é para doar, culto é para sacrificar. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, né? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto com entendimento. Às vezes as pessoas não têm o entendimento do culto, né? O que é culto? Um culto, prestar um culto, e precisamos saber a quem nós estamos prestando esse culto, né? A quem está sendo direcionado o culto. Então essa ideia que as pessoas vêm para a igreja para cultuar, achando que vai receber algo, ou que vem para receber algo, nesse primeiro instante é uma ideia errada, porque a ideia de culto é entregar, a ideia de culto é sacrificar, a ideia de culto é doar. Essa é a ideia de culto. E na adoração traz exatamente isso. A adoração pode ser é o momento de nós nos entregarmos ao Senhor, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto com entendimento, um culto com racionalidade, sabendo a quem estamos adorando. Porque também as pessoas muitas vezes, como Jesus disse, né, no verso 22 do texto de João, né, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Então, amados, nós precisamos adorar a quem conhecemos. E para adorar, precisamos realmente conhecer quem é Deus. Porque Deus, ele é um Deus que se revela a nós. Deus, desde o passado, desde os nossos antepassados, desde lá da criação, Deus, ele vem se revelando ao homem. Por isso nós precisamos conhecer, né? Como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Deus, ele não é um Deus limitado, Deus não é um Deus finito, Deus, ele é infinito, Deus é um Deus ilimitado. Então nós vamos conhecendo paulatinamente quem é Deus, a partir do momento que nós temos comunhão com Ele e vivemos uma vida de adoração. Então, adoração é culto? Sim, adoração é um culto que nós prestamos ao Senhor, né? E dentro desse contexto de adoração, né, que nós prestamos ao Senhor, temos a oportunidade de servi-lo, né, servir ao Senhor com louvor, ações de graça, com cânticos, com orações, com súplicas, com intercessões, com jejuns. Tudo isso faz parte da adoração a Deus. A adoração não é simplesmente chegar na igreja, pegar um instrumento e sair tocando e cantando. Não,
Isso aí é louvor, faz parte da liturgia do culto. Quanto à adoração, é um estilo de vida, né? Adoração é a forma que nós vivemos cada dia diante do Senhor, é a forma que nós nos apresentamos diante do Senhor a cada dia. Uma outra pergunta que as pessoas fazem: adoração é profecia? Adoração, como vemos na Bíblia, é o ato de cultuar a Deus que estabeleceu o seguinte mandamento: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestarás culto, né? Mateus 4, no verso 10. A adoração, ela é exclusiva a Deus, ela é direcionada para o Senhor, somente para o Senhor. Já o ambiente do culto, né, nesse ambiente de adoração, geralmente torna-se um ambiente profético, aonde Deus ele pode manifestar ali a sua graça, a sua glória, né? Torna-se o ambiente do culto, ele torna-se uma atmosfera espiritual, e não só espiritual, mas uma atmosfera sobrenatural, porque aquilo que foge que é natural ao homem, então já é sobrenatural. Tornando-se sobrenatural, nessa atmosfera sobrenatural, então flui esse momento profético do culto. Nós podemos dizer também que a adoração, né, através da música, através da palavra pregada, da mensagem, então ela traz esse momento, traz esse ambiente profético, onde o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele vem sobre a igreja, e aí traz profecias, cânticos, ministrações, transforma esse culto congregacional, né, ao Senhor. Uma outra pergunta que as pessoas fazem, muito comum, é se podemos adorar fora da igreja. Se podemos adorar fora da igreja. Considerando que a adoração é serviço, podemos e devemos adorar fora da reunião no templo. Podemos e devemos sim, né, adorar o Senhor através do nosso serviço, adotando uma das várias maneiras de fazê-lo conforme os ensinos bíblicos, isto é, servindo ao Senhor e aos irmãos e a todos. E uma das formas de adorarmos ao Senhor, uma das formas de nós prestar essa adoração fora da igreja, é exatamente essa adoração servindo aos irmãos, né, com singeleza de coração, né, sendo humildes, servindo sem achar que somos maiores do que os outros. Agora, existe a relação entre adoração e holocausto. Nós já falamos do texto de Romanos 12, verso 1, onde Paulo diz que devemos prestar um culto ao Senhor. Ele diz: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. A adoração, sim, ela tem toda essa relação com o holocausto, com o sacrifício, né? Hoje, no passado, sacrificava-se animais, né, por causa do pecado, né, em forma de adorar o Senhor. Por exemplo, Noé, quando passou o dilúvio, Noé desce da arca, ele então ergue um altar ao Senhor, e ali ele oferece um sacrifício ao Senhor. Nós vemos, né, que muitos homens de Deus sacrificaram ao Senhor. Por exemplo, Abraão, quando Deus fala: Abraão, sobe até o monte Moriá e sacrifica o teu filho a mim, né? Abraão então ele vai, leva Isaac com ele, né, para que fizesse assim então o sacrifício, obedecendo uma ordem do Senhor. E quando ele chega lá no monte, o Isaac ele pergunta: aonde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá, né? E ali, quando tudo estava preparado para o holocausto, Deus realmente proveu o cordeiro, e Abraão fez então o sacrifício. Amados, a nossa vida, né, de louvor, a nossa vida de adoração a Deus, né, precisa ser uma vida no altar, e altar é lugar de sacrifício, né? E qual é o sacrifício que nós fazemos hoje, né, em relação à adoração?
O sacrifício é negar o meu querer, é negar a minha vontade, é negar aquilo que eu quero fazer, para que a vontade do Senhor prevaleça. Sacrifício é eu deixar de fazer aquilo que eu quero fazer, para fazer a vontade do Senhor. Talvez hoje, nos dias que nós vivemos, talvez uma das coisas mais difíceis seja essa: chegar diante de Deus, do altar de Deus, e sacrificar algo. Porque quando nós queremos sacrificar algo ao Senhor, sacrificar a nossa vontade, sacrificar o nosso querer, isso traz um desconforto para nós, e muitas vezes esse desconforto nos incomoda, porque é muito bom estarmos acomodados, é muito bom estarmos numa zona de conforto, né? Mas quando Deus nos tira da zona de conforto, muitas vezes nos machuca, e a adoração é exatamente isso. Acontece isso muitas vezes na adoração. Deus, Ele quer que nós deixemos a nossa zona de conforto e ofereçamos algo a Ele, que custe algo também a nós, que lhe ofereçamos algo que custe, que tem um preço. E a adoração muitas vezes traz isso. A adoração muitas vezes exige que nós sacrifiquemos a nossa vontade, o nosso querer, para fazer o querer do Senhor, a vontade do Senhor, né? O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não faço aquilo que eu quero mais, eu não faço a minha vontade, né? Eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça. Por muitas vezes Paulo chega a dizer: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, não com algemas, não com cadeias, né? Porque ele se coloca ali na posição agora de que ele não faz o seu querer, ele faz o querer do Senhor. Ele está preso ao Senhor, ele está junto ao Senhor, e ele prefere então assim padecer, pagar um preço talvez muito alto para mim e para você, mas cumprir o seu ministério. Querido, Deus te chamou, você que está fazendo parte da escola de adoradores, Deus te chamou para cumprir um ministério. Escola de adoradores não é para virmos aqui, sentarmos, aprendermos e guardarmos para nós. Escola de adoradores é para que nós sejamos pessoas que possam levar a outras pessoas aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, ensinando o verdadeiro foco da adoração, ensinando a verdadeira adoração. É para isso que Deus tem nos chamado, Deus tem nos levantado.